Vamos começar nossa aula. Vamos começar nossa aula oficialmente. Hoje a nossa aula é em relação ao tema da semana passada, que eu não pude fazer aula com vocês. Então, a gente vai falar sobre talentos. Não é uma aula muito longa, é uma aula bem gostosa e interessante. E é um tema bem que a gente bem discute, né? E desenvolve na igreja. A gente é sempre trabalhado com os nossos talentos. Para começar a nossa aula, eu vou ler aqui uma frase que está mais para o final, que a citação favorita do presidente Grant. Ele diz: aquilo que persistimos em fazer se torna cada vez mais fácil para nós. Não que a natureza da coisa a natureza da coisa em si mude, mas é que a nossa capacidade de realizá-la é que aumenta. Acho interessante a gente começar por essa aula e falar sobre os talentos, né? Talento é sim algo que a gente pode ter nato, que a gente pode desenvolver, que a gente pode receber é, algumas facilidades aí do Senhor, porém, muito do que a gente faz é repetidamente, rotineiramente, as nossas ações, né? Então, quando a gente exerce as nossas ações assim, com frequência, com constância, isso vai trazer muito, muito, muito desenvolvimento nosso. Eu sempre falo para o meu filho, tudo é uma questão de treino, treino, treino. Então, a gente tem que trabalhar muito essa condição da nossa autossuperação, antes da gente falar só dos nossos talentos, né? Trabalhar nossa disciplina. Então, tem muita coisa que a gente consegue desenvolver a partir do nosso comportamento. Mas, aqui na nossa aula, quando a gente fala sobre talentos, Lila, bom dia, seja bem-vinda. Ele diz, nosso tema é reconhecer talentos, reconhecer e desenvolver talentos e habilidades. Viemos para a Terra com uma combinação única de talentos e habilidades que continuamos a desenvolver durante a nossa experiência na mortalidade. Só para começar, essa frase já dá para a gente fazer uma aula toda em cima dela, né? Por quê? É muito comum a gente ver as pessoas se comparando, ou a gente vê as pessoas não trabalhando e fortalecendo o seu lado mais forte, né? Os seus pontos fortes. Eu comento às vezes com meu marido e falo para ele, olha para o ponto forte, reconhece o ponto forte, valoriza isso e potencializa isso. Às vezes a gente vê pessoas que ficam tentando fortalecer os pontos fracos. Não que a gente não possa, não é isso, a gente pode sim. Só que a gente tem que tomar um pouco de atenção de quanto tempo a gente dedica para cada coisa. Porque fortalecer os nossos talentos certamente vão nos dar muito mais condições de desenvolvimento. Então, vale a pena a gente lembrar que fortalecer o talento é o que vai nos dar condição de maior desenvolvimento, né? Aqui ainda diz para gente, temores e dúvidas impediram algumas pessoas de atingirem o pleno potencial de seus talentos e capacidades. Quantas vezes a gente já se viu paralisado por algum medo, por alguma dúvida, por alguma insegurança? Acontece com vocês também ou só acontece aqui na minha casa? Para quem está entrando agora, Larissa, Tatiana, sejam bem-vindos. É muito comum a gente paralisar pelos temores, né? Alguém quer falar? E a condição dos nossos temores, das nossas dúvidas, muitas vezes faz com que a gente perca muito tempo e não consiga atingir o potencial que a gente tem. Então, aqui está dizendo, né, para a gente aprender a identificar quais são os nossos talentos e as nossas habilidades. Por nos fortalecermos para que a gente tenha aí a decisão de desenvolvê-los com mais dedicação, determinação, com um trabalho árduo. E os talentos e habilidades dos membros da igreja são reservatórios de bênçãos quando são compartilhados de boa vontade. Então, isso é algo que eu aprendi muito forte aqui na igreja, né? Quando a gente tem um talento, quando a gente tem uma habilidade, quando você coloca ela a favor de outras pessoas, aquilo retorna tantas bênçãos para você, é tão bom para você poder compartilhar, aquilo te fortalece, te engrandece. Seja bem-vinda, Lunara, bom dia. Então, a gente precisa cada vez mais colocar as nossas habilidades, nossos talentos a favor das coisas que a gente tem ao nosso dia a dia. Porém, como que a gente sabe, né? Todos sabem quais são seus talentos e habilidades? Como que a gente sabe quais são os nossos talentos e nossas habilidades, né? Todos nós viemos aqui para a Terra com alguns talentos, com algumas habilidades, com algumas formas únicas de sermos.
essa combinação que faz com que nós sejamos diferentes uns dos outros, né? Então, vale a pena você se fortalecer e entender quais são algumas pessoas, quais são alguns talentos que você tem que você pode intensificar. Aí eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Vão me ajudar? Olha só, quanto tempo leva para a gente desenvolver uma habilidade em nós? Claro, primeiro vai depender muito de qual é a habilidade, de quanto tempo você se aplica nela, de qual objetivo você quer com ela. Porque a gente tem níveis de exigência, né? Se você quer ser excelente naquela habilidade, certamente vai demandar muito, muito, muito mais tempo, mesmo que seja uma habilidade inata para você, né? Seja um talento que você tem que se traz contigo. Agora, como que a gente pode usar isso a nosso benefício ou benefício de outras pessoas? Quando você tem habilidade em alguma coisa, quando você se torna, vamos dizer, hoje em dia está na moda a palavra autoridade, né? Quando você se torna autoridade com alguma coisa, o que é autoridade? É quando você tem capacidade, você tem condições, você tem recursos para aquilo. Quando você sabe fazer. Quando a gente tem essa habilidade, a gente coloca isso em ação como? Ofertando, né? Oferecendo isso para outras pessoas, ajudando numa palavra, podendo exercer algum trabalho que você use essa habilidade, esse talento para poder contribuir, né? Você pode exercer algum trabalho dentro da igreja usando isso a favor da sua atividade, do que você está desenvolvendo. Então, nós temos muitas formas de poder servir com o que a gente tem de especial. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz de oferecer, de ofertar nada para outra pessoa. Mas fala, nossa, mas quem sou eu, né? E aí que mora a pergunta, quem é você? Quais são os seus talentos? Quais são as habilidades que você tem desenvolvido e que você tem praticado e que você tem colocado em ação, que você tem mostrado para as pessoas, não porque você se mostrar, mas que você tem ofertado para outras pessoas como seu diferencial, porque isso você recebeu como uma bênção na sua vida. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Aqui tem uma pergunta assim, ó. Por que algumas pessoas parecem ter nascido com certos talentos e habilidades? Já perceberam que eu agora com crianças pequenas, né? Eu reparo isso. A gente percebe algumas habilidades das pessoas, que sejam elas físicas, que sejam elas intelectuais, desde muito cedo. Eu vejo, por exemplo, meu filho é uma criança super cautelosa, né? Ele tem muito cuidado. E eu vejo isso nele quando ele destina para outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai fazer oração, ele fala, hoje eu vou orar por tal pessoa porque está hospitalizado, ou está no hospital. Hoje eu vou orar por tal pessoa porque está passando por tal dificuldade. Então, esse zelo, esse cuidado, ele consegue transmitir porque ele tem a percepção de trazer isso para o dia a dia, pensando em outras pessoas. Eu acho isso uma grande vantagem dele, né? Uma grande vantagem no sentido de realmente ser um diferencial, né? Então, como que você percebe o talento das pessoas? Isso eu estou percebendo nele que é uma criança, que é pequeno. Quando cresce, a gente percebe alguns talentos diferenciais em termos de habilidade manual, em termos de desenvolvimento em relação a algumas, né, algumas matérias, alguns ensinamentos na escola, em termos de coração mesmo, né? Você percebe que algumas pessoas são muito mais sensíveis, outras pessoas têm o dom de poder acolher as pessoas, né? Outras pessoas têm o dom de ajudar. Você vê que a pessoa está sempre com a mão na massa, está sempre fazendo algo por alguém. Então, essas habilidades, esses talentos, ótimo, filho, tudo mais. Essas habilidades, esses talentos, a gente consegue perceber com poucas vezes que você conheceu a pessoa, que você teve atenção à pessoa, né? Então, essas habilidades a gente vai percebendo com detalhes. Quem aqui quer compartilhar quais habilidades tem? Ô, Mônica, Oi? eu queria falar sobre o profeta Herbert J. Grande, né? Um dos profetas que é meu exemplo, porque eu acho que eu não sou perfeita, nem tenho nome de muitas coisas. Mas ele era uma pessoa que o dom dele era persistência, né? Porque ele não sabia as coisas, ele não era capaz de fazer.
mas ele fazia. Tanto que a frase, né, que eu amo dele, que é quando persistimos em fazer algo, não que a natureza daquilo mude, mas a nossa capacidade de fazer aumenta. Então, assim, ele era o pior escritor, tinha a pior caligrafia e ele tornou um dos escritores oficiais da igreja e também um dos escritores de documentos oficiais dos Estados Unidos. Alguns documentos são escritos por ele. Ele cantava pessimamente e ele ensaiou 8 meses um único hino com uma professora de canto. Ele era o pior arremessador, né? E ele treinava, chamaram até ele de vagabundo, porque ele ficava horas e horas arremessando a bola na parede do celeiro, porque o objetivo dele era conseguir uma bolsa para a faculdade. Então, assim, os nossos dons, alguns são perceptíveis, como você viu do seu filho, mas alguns as pessoas não veem, mas são dons que Deus dá para a gente, para que a gente possa superar as nossas dificuldades aqui na Terra. E o meu dom vai completar o seu dom, e o seu dom vai completar o de outra pessoa. E um vai poder ajudar o outro para que a gente possa ser juntos perfeitos, para que a minha parte complete a sua e a gente possamos juntos fazer algo maior, algo melhor. Maravilha, realmente, o quanto a completude, né, entre nós, quanto a gente vai se complementar, quanto a gente vai se aprimorar. É isso que a gente tem que pensar. 1 mais 1, bermuda, amor, tá calor. 1 mais 1 é muito mais que 2, mas precisa haver essa entrega. E em muitas situações, essa entrega, ela é individual. Ela não é uma entrega que você precisa esperar pelo outro se entregar para que você se entregue àquela ação. Não, você precisa se entregar e fazer o seu melhor. E em muitas situações, talentos e habilidades, elas não vêm prontas. Ela vem como uma tendência, como uma percepção mais apurada que você precisa desenvolver. Então, quando você comentou, né, dele jogar a bola, dele treinar o hino, nos lembra o quanto a persistência, a dedicação, a disciplina vai fazer a diferença nas nossas habilidades, né? Hoje em dia o mundo está muito efêmero, tudo que é muito rápido, tudo que é muito expresso, né? Tudo expresso. Porém, tem coisas que não funcionam assim. A gente vê muito claro isso nas habilidades dos atletas, mas a gente precisa nós entendermos quais são as habilidades que nós, como atletas, precisamos desenvolver. Porque a gente vê a persistência, a gente vê, né, quantas vezes eles precisam fazer os treinos, quantas vezes eles precisam se dedicar, e quantas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes a gente desiste muito antes, e aí a gente está abrindo mão de uma habilidade, de um talento, de algo que foi nos dado, mas nós não tivemos a persistência de desenvolver. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, né? O quanto está faltando, às vezes, um pouquinho mais da nossa parte em desenvolver os nossos talentos. Aqui tem uma frase do Elder M. Cook, que ele diz, no Quórum dos 12 Apóstolos: cada pessoa nessa vida é dotada de talentos e capacidades que sua vida pré-terrena a tornou digna de receber. Então, lá estivemos dignas de receber. Alguns, por obediência à lei, adquiriram um talento, e outros adquiriram na pré-existência. E todos trazem para a mortalidade esses talentos e capacidades que lá foram adquiridos. Então, nós já trouxemos para cá porque, de alguma forma, já fomos merecedores em algum momento dessas habilidades. Então, isso já faz parte de um merecimento e de um reconhecimento nosso, né? Porém, aqui eu faço uma pergunta para vocês. Por que é importante desenvolver os talentos que trouxemos conosco da nossa vida pré-mortal? A gente poderia somente ter e deixar, né? Ah, eu tenho. Quem sabe um dia. Mas por que é importante que nós desenvolvamos? Alguém quer falar? Me lembra muito a parábola dos talentos, né? Quanto recebemos e multiplicamos e fazemos. Pode passar, amor. O quanto nós multiplicamos e fazemos crescer os talentos que recebemos, ou quanto nós guardamos aquilo, né, engavetamos, colocamos debaixo da terra e nada fazemos com aquilo. O quanto nós somos capazes de abençoar outras pessoas com as nossas habilidades, e não por nós, e não pelos outros, mas simplesmente porque temos habilidades. Bom dia!
Pode falar, Lunara. Quer participar com a gente? Não, desculpa. Estou falando aqui, motorista. Esqueci de Ah, tá colocar no bom. silencioso. Ah, tudo bem, eu te ajudo aqui. Qualquer coisa você pode falar, tá bom? Fica à vontade. Então, nós temos habilidades que precisamos lembrar que aquilo foi um presente que recebemos, né? É algo divino que nós temos em nós. Quais são as habilidades que você está precisando aí dar um pouquinho mais de atenção hoje? Você pode colocar um pouquinho de tempo, ou você pode tirar aí das suas caixinhas que estão guardadas e colocar em ação. Ou que seja no seu trabalho, ou que seja na sua vida familiar, ou que seja dentro da igreja. O que você pode? Eu tenho muitos talentos aqui que eu acho que eu preciso rever como me posicionar melhor e poder usá-los a favor, sabe? Não a favor só de mim, mas de outras pessoas também. Uma delas é a minha profissão, né? Que eu muito tempo não exerci minha profissão diretamente e na pandemia eu senti uma vontade muito grande no meu coração de me dispor às pessoas. Então, eu reativei meu CRP, que é o meu Conselho de Psicologia, entrei em contato com o governo, me cadastrei, não fui chamada, mas em função disso, comecei a ajudar outras pessoas de alguma forma, né? Eu comecei a fazer mais palestras. Então, essa é uma habilidade que eu falei, puxa, é um talento meu que está guardado, que eu preciso colocar em ação. Mas muitas vezes a gente tem outros talentos que são até um pouco menos expressivos, muito mais simples da gente identificar, que as pessoas talvez julguem menores, que na verdade não tem uma questão de comparação nem de proporção, porque um talento que seja simples que você tenha, mas na hora bem empregada, ele vai dar muitos frutos, né? Então, não é uma questão de grandiosidade, mas é uma questão de ter aquele recurso e colocar ele em ação. E em muitas situações, a gente pode colocar também no nosso trabalho, no nosso estudo. Então, como você pode usar um talento seu em relação ao seu trabalho, por exemplo? Opa, peraí, deixa eu arrumar um pequeno aqui, que tá quase caindo aqui. O meu amor, você tá de peitona, né? Lindona da mamãe. Ó, qual que é o talento que vocês podem colocar em prática aí no trabalho? Vou usar um exemplo aqui para vocês que é muito simples, tá? Mas que pode fazer uma grande diferença. Muitos membros da igreja são pessoas pacificadoras. A gente aprende muito, né, com o espírito, a gente aprende muito a condição de estar em harmonia, né? E em muitas situações a gente precisa de pessoas pacificadoras no trabalho, em reuniões, em atendimentos a cliente. E eu gostaria de perguntar para vocês, esse é um exemplo básico, tá? Mas a sua condição de ser pacificador, se você é uma pessoa pacificadora, que você consegue proporcionar harmonia no seu ambiente, facilidade de comunicação entre as pessoas. Você tem colocado isso em ação todos os momentos que pode ser usado? Você tem tido essa condição de colocar em ação? Você tem tido a oportunidade ou você tem buscado essas oportunidades e aproveitado essas oportunidades quando elas aparecem? Usei esse exemplo por ser muito simples da gente perceber, mas assim como esse, quantos outros a gente pode usar, né, a favor? Então, esse é um exemplo muito básico. Aqui também no nosso texto, ele diz, né? Se confiarmos no Espírito, o Senhor nos ajudará a reconhecer e desenvolver nossos talentos e habilidades. Não sei se acontece isso com vocês, ou se vocês já conheceram pessoas assim. Tem pessoas que têm muita dificuldade de reconhecer os seus talentos, em confiar nos seus talentos, nas suas habilidades. Ah, mas eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não sou assim, eu acho que não, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer. E aqui fica muito claro para a gente. Se nós tivermos essa harmonia, essa comunhão com o Senhor, na verdade, não é nem harmonia, é comunhão. Se tivermos essa comunhão com o Senhor, com o Espírito, se ouvirmos os sussurros do Espírito, isso vai nos ajudar demais. Vai nos ajudar nas tomadas de decisões. Vai nos ajudar, por exemplo, se você quer investir seu tempo num estudo, como você vai se direcionar para isso? Se você quer investir seu tempo em algo que você precisa aprimorar,
como você vai se direcionar para isso. Então, a confiança no espírito, a sua condição de escutar o espírito vai te abrir muitas portas e possibilidades. Vai desvendar muitas coisas que estão diante dos seus olhos, né? E aí, tem pessoas que falam, mas como que eu vou saber quais são os meus talentos e as minhas habilidades, né? Você pode fazer uma lista de coisas de como você pode saber. Mas, por exemplo, o que você gosta de fazer, ou como você faz bem, o que você faz bem, né? Outras pessoas podem te mostrar alguns talentos que você nem percebe que tem. Outro dia, meu marido me mostrou um talento que eu não percebi que eu tinha, né? Ele falou, nossa, você tem um talento, e assim, de uma forma muito simplista, você tem um talento que você precisa ensinar para outras pessoas. Você tem uma habilidade de lidar com o tempo, com administração de tempo, com visão de gestão de tempo, que é um diferencial seu. Eu disse para ele, sério? Como que você percebe isso? Isso para mim é tão natural, é uma habilidade tão simples. Como que você percebe que isso é um diferencial? E eu não estava percebendo isso. Então, a gente pode ter outras pessoas ao nosso redor mostrando para a gente alguns pontos que são importantes e que, na verdade, é o nosso diferencial, é a sua habilidade específica, né? Então, pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Pode ser também feito alguns testes. Alguém aqui já fez teste vocacional? Teste vocacional em escola, em empresa, tem essa condição também. Alguns profissionais também prestam esse serviço como teste vocacional. Você pode se pôr a aprender algumas coisas e perceber que tem facilidade em aprender. Você vai percebendo que isso é um talento seu, né? Então, se você se pôr a fazer algum curso ou a estudar algo a respeito, fala, nossa, olha como eu já tenho essa habilidade. É muito comum a gente ver isso em pessoas, por exemplo, que vão estudar música. Pode falar. Quem quer falar? Gabriele? Elisa? Pode soltar o Oi, eu, microfone. Gabi. Tava Pode falando falar. sobre teste vocacional. Eu lembrei que um dos É. projetos que eu fiz quando eu estava no ensino médio, que a gente tinha que fazer feira de. Ah, a gente tinha que fazer muitos projetos, né? No meu ensino médio. E aí, uma das nossas coisas que a gente fez foi uma feira vocacional. Então, a gente pegou. Primeiro, a gente fez. A gente separou em etapas, né? Então, a primeira coisa que a gente fez com os alunos da minha turma e o outro ensino médio também foi a gente fazer testes vocacionais. Então, a gente levou todo mundo para a sala de informática e todo mundo aplicou um teste vocacional. Depois, a gente conseguiu encontrar algumas feirinhas, que faculdades elas fazem feirinhas, né? Para você ir lá conhecer, tem um dia específico que você vai em algumas faculdades, e lá eles vão ter só gente explicando sobre os cursos e tudo mais. Então, a gente conseguiu achar esses dias e a gente fez um calendário com as datas, né, bonitinho, e a gente foi visitar várias faculdades diferentes, ver o campus, ver os cursos que tinham. E foi bem legal isso, porque, por exemplo, quem fez o teste vocacional, como a gente fez antes, então quando você chegava na feirinha, você já sabia meio que para onde você queria ir ver, né? Tipo, as palestras e tudo mais. Tipo, você não ficava perdido lá na feirinha. Porque, assim, eu sou meio cabeçuda. Se eu não tivesse feito o teste antes, aposto que eu teria ido ver uma palestra muito nada a ver com a minha cara, mas só porque, tipo assim, aí passei na frente, e aí eu ia falar assim, ah, eu passei aqui na frente, vou entrar. E às vezes eu ia perder uma palestra, tipo, muito boa, pra alguma coisa que, assim, eu realmente gostaria de fazer, porque, tipo assim, ai, eu passei na frente dessa, então eu vou entrar nessa, porque eu não sei bem o que eu vou fazer. Então, acho que realmente, assim, dá muito foco. Só que é aquela coisa, por exemplo, quando eu fiz o meu teste vocacional, eu tinha uma ideia na minha cabeça. Então, eu direcionei minha vida toda para isso. Mas eu só fui assim, descobrir essa profissão que eu tenho hoje, que eu gosto, que inclusive eu faço faculdade, na missão. Então, eu passei um tempão focada em uma coisa, mas na missão, por conta de que eu vivi na prática essa questão de ensinar, então eu curti muito, assim, ensinar. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe tomou um baque. Eu falei pra ela assim, não, mas sabe aquele plano que eu tinha antes da missão? Esquece, aborta a missão, porque eu vou pra educação. E aí ela ficou assim pra mim, como assim, Gabriele? Como assim você já mudou tudo? Mas acho que é realmente isso, é gosto. E eu acho que quando a gente vai descobrindo, é muito gostoso. Que nem eu falo, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas se você me conhecesse no ensino médio, você vai ver que eu tinha outros planos, outras ideias na minha cabeça. Nossa, é muito boa essa sua contribuição, porque realmente, hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas. E se vocês pararem para prestar atenção, a gente tem muitas tendências, né?
Então, é muito comum, na verdade, hoje em dia é até difícil você encontrar pessoas que tenham somente uma ou outra linha de tendência em relação a talentos e habilidades. Porque nós somos pessoas que já estamos num mundo muito globalizado e a gente faz muitas coisas, a gente aprende muitas coisas, a gente tem acesso a muita informação hoje em dia. Então, quando a gente começa a pensar na condição dos talentos, é muito comum você ter essa porta muito ampla, né? Aí você fala, nossa, se eu fizer tal coisa, eu vou bem, se eu fizer tal coisa, eu vou bem, né? Então, a gente fica um pouco perdido até em relação a isso. E, na verdade, isso que você falou tem é muito importante, tem muita coisa a ver, porque nós precisamos, sim, identificar os talentos, muitas vezes você vai identificar várias tendências ou habilidades, mas você vai ter a sua preferência, e isso vai fazer toda a diferença. Porque quando você realmente está investindo seu tempo, sua dedicação em algo que você gosta e se sente bem em fazer, certamente você vai fazer mais e muito melhor e muito bem feito, vai ficar muito satisfeita. Então, a gente pode ter diversos talentos e habilidades, mas nem todos eles vão ser. Ai, peraí, gente. Você passou muito protetor, filho. Espalha, espalha bastante, que ele não vai ficar tão branco. Pode espalhar. Espalha bastante. A criança foi passar protetor aqui, tá todo esbranquiçado. Pode espalhar bastante, vai dar certo. Então, você pode ter diversos talentos, mas se você direcionar com as suas escolhas, com as suas decisões, né? Justamente com os sussurros do espírito, você vai ter muito melhor aproveitamento, né? E isso é muito comum acontecer. Ah, a gente faz algo, a gente estuda para algo, depois a gente muda de ideia, a gente faz outra coisa, né? Eu também já tive várias situações nessa na minha vida. Outra condição, às vezes nós somos pessoas que somos muito dedicadas. Quando você é dedicado, você sabe que se você investir realmente dedicação, tempo e esforço, você vai desenvolver muito bem algumas coisas na sua vida. Então, você pode ficar confuso do que querer fazer, né? Ah, nossa, se eu for ali vai dar certo, se eu vier aqui vai dar certo, se eu fizer tal coisa vai dar certo, vai. Porque em muitas situações nós temos essa condição de dar certo, sim, né? Mas é importante que você priorize entre todas essas coisas o que é mais significativo para você, né? O que para você vai fazer mais sentido, porque senão a gente perde muito do nosso tempo, da nossa habilidade, da nossa condição, sem realmente pegar o caminho que vai ser mais adequado para a gente, né? Então, identifique seus talentos, mas entenda como você vai colocá-los em ação, como você vai exercê-los no seu dia a dia, como você vai se dedicar a eles, tá? E, geralmente, a gente precisa, sim, dessas orientações do Senhor, né? Geralmente, a gente precisa, sim, dos nossos direcionamentos. Então, aí entra a nossa condição espiritual, a nossa condição da oração, de ouvir os sussurros do Espírito, a nossa condição de harmonia com o Senhor, né? De nos conectarmos com o que Ele tem para nós. É aqui que entra o nosso lado espiritual, tá? E aí, uma outra condição que a gente pode também fazer, que me ajuda muito para quem tem, é ler a bênção patriarcal. Gente, a bênção patriarcal, ela nos direciona muito, muito, muito. Quem não tem, busque a sua bênção. Quem tem, leia a bênção, né? Quantas vezes aqui em casa eu já tive a experiência de ler a bênção patriarcal e conseguir tomar decisões, conseguir entender por qual caminho naquele momento eu tinha que ir, conseguir entender que eu estava passando por aquela condição porque já estava ali na minha bênção que aquilo iria acontecer daquela forma. Então, a bênção patriarcal, ela nos ajuda muito nessa condição de talentos e habilidades, porque ele nos relembra quem somos, por que estamos e o que faremos, né? Se alguém tiver algo a compartilhar em relação à bênção patriarcal, que eu realmente sou muito grata em tê-la, por favor, utilize esse momento para falar também, porque eu vou dizer que eu sou muito fã da bênção patriarcal, né? Porque ela realmente nos dá direcionamento na vida. E quando a gente fala de talentos e habilidades, em muitos momentos a gente fica assim um pouco confusa ou perdida ou indecisa do que fazer, de como fazer, tá? E aí uma outra sugestão é vocês desenvolverem um pouco habilidades no tempo livre, né? Façam coisas que não sejam só direcionadas à necessidade de trabalho ou às obrigações.
tenha um tempo livre, porque o tempo livre, né, o ócio criativo, o tempo livre, ele vai te dar muita condição de você aprender sobre você. Deu certo, filho? Deu certo, já não tá. Mas você lavou? Tá bom. Então, você vai ter muita condição de usar o tempo livre a seu favor e fazer coisas que estão, que vão te dar um norte, mas que não estão nas suas obrigações necessariamente, tá? Então, o tempo livre, ele vai te permitir enxergar coisas que, às vezes, a sua condição de... Peraí, gente. Tá tudo bem? Susto? As emergências com as crianças. Vão te dar condição de você aprender coisas que, às vezes, no seu tempo de obrigações, você não tem condições de fazer, né? Então, o tempo livre, bem aplicado, ele nos ajuda muito, ele nos direciona muito. O que é um tempo livre bem aplicado? Não é a obrigação no tempo livre, não, mas é um tempo livre que você tem, que você desenvolve a sua percepção. Ah, olha, por exemplo, vou dar um exemplo de uma amiga. Ela, ela começou a jogar vôlei com a turma do condomínio de sábado à tarde. E ela disse para mim assim: Nossa, você não sabe o quanto fazer esse esporte tem me ajudado. Até na concentração, na interação com as pessoas, né? Então, ela usou o tempo livre dela para despertar nela algumas condições que estavam ali adormecidas, né? E não tinha nenhuma obrigação em jogar vôlei, não tinha nenhuma obrigação em fazer um esporte, em estar com o pessoal do condomínio, mas ela usou isso a favor. Então, quando você coloca algumas ações a favor, isso vai te ajudar muito no seu dia a dia, ou então em algumas coisas novas. Eu vou pegar aqui para a gente ler. Só confirmar aqui. Segundo Nefe, capítulo 5, versículo... Deixa eu confirmar aqui. Aqui, versículos do 15 ao 17. Então, segundo Nefe, capítulo 5, versículo 15 a 17. Ele diz assim para a gente: Ensinei meu povo a construir edifícios e a trabalhar em toda espécie de madeira e de ferro, de cobre, de latão, de aço, de ouro, de prata e de minerais preciosos que existiam em grande abundância. E eu, Nefe, construí um templo e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo da sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, e sua execução era consideradamente esmerada. E aconteceu que eu, Nefe, fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. Então, tudo que nós temos, ele tem uma condição espiritual na nossa vida. E nós temos recursos para isso. Então, é muito complicado quando a gente vê as pessoas com uma tendência, eu vou até usar esse termo, uma tendência de reclamar mesmo, né? De mal dizer ou de reclamar da sua condição de trabalho, de mal dizer ou reclamar da sua condição de resultado, porque nós temos uma imensidão de oportunidades, de possibilidades no mundo. Foi-nos criado isso, foi-nos dado isso pelo Senhor. E nós temos também habilidades e talentos que pode, de alguma forma, fazer tantas explorações e recriar tantos recursos, né? Porque aquilo que a Gabriele disse quando ela voltou da missão. Olha, eu decidi que eu vou para a educação. Então, quando você tem uma pessoa decidida, que ela sabe o caminho dela, ela sabe que ela vai trilhar algo novo, que seja novo para ela, mas que aquilo vai trazer frutos, vai trazer melhorias e resultados, não só para ela, mas para outras pessoas. Ela descobre o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer, e como aquilo vai ser benéfico, né, para alguém ou para algum. Então, nós temos esses recursos, o mundo tem muitos recursos. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Em algumas situações, nós estamos, sem perceber, dormindo em cima dos nossos tesouros.
Faz sentido isso, meninas? E se nós estivermos dormindo em cima dos nossos tesouros, nós estaremos abrindo mão de condições divinas e espirituais. Depois eu vejo para vocês. Então, fiquem atentas, porque seus talentos estão aí, muitas vezes aguardando por você. Deixa eu pegar só mais uma escritura aqui para a gente ler. Agora nós vamos ler. Deixa eu ver aqui. Aí. Filha, depois a gente conversa sobre isso. Ok, eu me perdi aqui, peraí. Achei. Moisés, capítulo 6, 31, 32 e 34. Moisés, tinha aberto, já fechei sem querer. Ele diz assim, ó, em Moisés 6, 31. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? E o Senhor disse a Enoque: Vai e faze o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á e dar-te-á palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parece adequado. Diz a este povo: Decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. E eis que meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso, e tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, ande comigo. Então, o que a gente precisa lembrar com essas palavras, né? Que tudo o que nós fazemos, ele tem ali as mãos do Senhor na nossa vida. Que nós estamos direcionadas quando nós tomamos esses caminhos, essas decisões, quando a gente fortalece os nossos talentos, quando a gente reconhece as nossas habilidades e quando a gente põe elas em ação, a gente está servindo ao Senhor. De alguma forma, o Senhor te colocou isso como uma condição para que você exercesse ou fizesse algo para ti ou para alguém. Então, o que pode acontecer se um talento ou se uma habilidade não for usado, não for desenvolvido, né? Nós sabemos muito bem, né, quando a gente lembra da parábola dos talentos. Então, lembre-se que aquilo que nós persistirmos em fazer se torna cada vez mais fácil para nós. Hoje pode estar difícil algo para que você desenvolva, para que você faça. Hoje pode estar. Mas se você persistir fazendo com o que você tem de habilidade em fazer agora, com o que você tem de recurso em fazer agora, certamente daqui a um ano a sua realidade será outra. Então, lembre-se que a sua persistência em fazer o que precisa ser feito vai fazer toda a diferença, né? Então, como a Lila estava nos lembrando, o presidente Herbert G. Grant, ele é um grande exemplo para isso. Tantas coisas ele poderia não fazer, né? Tinha dificuldade, mas ele tinha ali a persistência, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Por que a maioria do sucesso resulta em trabalho árduo? Muitas vezes o trabalho ele está justamente atrás ali, né, daquela habilidade que se mostra como uma tendência, como uma facilidade. Mas você precisa desenvolver um grande trabalho em volta de tudo isso para que isso seja realmente frutificado, né? Então todo fruto ele vem através do trabalho. Só ter o talento ou habilidade não vai funcionar. Só ouvir os sussurros do Espírito não vai funcionar. Só fazer oração e pedir direcionamento não vai funcionar. A gente tem que ter muito trabalho árduo para que a construção apareça. Imagina se ali no Templo de Salomão, no templo que foi construído, né? Moisés, que Néfili construiu.
Ali tinha os recursos, ali tinha a habilidade das pessoas que sabiam fazer, mas aquilo precisava ser transformado. E o trabalho árduo é justamente a transformação. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma declaração do presidente Gordon B. Hinckley, que diz: eu não poderia desejar-lhes nada melhor do que uma vida produtiva, com serviços dedicados e voluntários e contribuições para o conhecimento e bem-estar do mundo em que vocês vivem. E que o façam em espírito de submissão e fidelidade diante de Deus. Ele os ama. Nós os amamos. Queremos que desejam, ou melhor, queremos que sejam felizes e bem-sucedidos, que façam contribuições significativas para o mundo e para o progresso desta grande e majestosa obra do Senhor. Tudo que nós fazemos é com esse direcionamento divino. Nós já temos o nosso direcionamento, nós já temos algumas coisas que foram determinadas, decididas e direcionadas pelo Senhor. É colocarmos a mão na massa, é fazermos o que precisamos fazer. Então, você pode identificar isso no seu dia a dia de forma simples, ou você pode estar diante de uma grande obra na sua vida e você está aí em cima do muro para poder decidir fazer ou não, para decidir colocar a mão na massa ou não, para decidir por esse caminho ou não. Mas o Senhor diz: vai e faça. Eu o amo. E você está aqui para isso, né? Então, é muito bom poder ter essas aulas no nosso dia a dia, para que a gente nos lembre de algumas coisas, né? Para que isso nos relembre algumas coisas que às vezes a rotina rouba da gente, né? Então essas, façam esses momentos de reflexões com vocês para identificar, olha, o que eu estou fazendo que está adequado, mas o que eu não estou fazendo que eu poderia me dedicar um pouco mais, né? Que poderia ser algo desenvolvido na minha vida. Faz sentido isso para vocês, meninas? E aí, para a gente finalizar, então, vou deixar 2 designações aqui para vocês, tá bom? Aqui ele diz, olha, peça que cada aluno pergunte a alguém por quem tem a respeito, né? Que peça essa pessoa que identifique uma lista de habilidades que você tem. Então, conversa com as pessoas que estão aí no seu redor, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua família, e pergunta para ela, olha, no seu ponto de vista, quais são as habilidades e talentos que eu tenho? Certamente alguém vai falar algumas coisas que talvez você nem tivesse percebido, como aconteceu comigo esses dias com o meu marido, né? Então, é importante que, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos mostram coisas que a gente não enxerga, tá? E depois que vocês estiverem já identificados esses pontos que talvez hoje você não esteja vendo, perceba como que esses talentos ou essas habilidades pode te ajudar, por exemplo, a ter um emprego melhor, um bom emprego, ou a desenvolver um trabalho voluntário. Como você pode exercer essa habilidade que você identificou, essa nova habilidade que você está reconhecendo, a seu favor, a favor das pessoas, a favor do seu dia a dia, de uma rotina melhor? Vamos lá? Vamos fazer essa atividade essa semana? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula que, para mim, é meus testemunhos, na verdade. Porque essa aula é uma aula que me fez pensar muito a respeito, né? Porque às vezes a gente vive numa rotina no dia a dia e você já faz aquilo que está, parece que pré-determinado. Em algumas situações a gente precisa sair dessa condição automática e repensar, se reposicionar, né? E essa aula foi para mim muito importante por esse sentido, né? Nesse quesito. Então eu deixo essa aula para vocês com muito amor e carinho, e presto meu testemunho do quanto essas aulas têm ajudado, fortalecido e me direcionado a reconhecer algumas coisas importantes para o meu dia a dia. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém quer fazer algum comentário?
Não? Alguém pode fazer a nossa última oração? Luiz vai fazer a oração para a gente finalizar, então. Lu. Pai céu, que você da minha mãe, abençoe a todos que fizeram na aula da minha mãe, e aqueles que não fizeram na aula da minha mãe, e abençoe a todos que também da minha mãe, abençoe o que está bem, legal, e em Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, filho. Meninas, desejo uma ótima semana. Semana que vem estaremos juntos novamente para podermos atualizar a aula, tá? Então, na próxima semana, espero por vocês. Um abraço, um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem.